Eu confesso aos irmãos que há algum tempo eu já tenho trabalhado nesse assunto. Pensando sobre quando falar. Já o trouxe algumas vezes, mas um ou outro fato, episódio, acabou me fazendo adiar. Até que hoje eu pensei e falei, bom, é hoje. Quero que você abra a sua Bíblia, no livro de 2 Samuel, capítulo de número 17. Eu farei a leitura do versículo de número 1 a 14. Depois do versículo 23, eu vou pedir que você me acompanhe em sua Bíblia a leitura. Repetindo o texto, 2 Samuel 17, do verso de número 1 a 14. Por favor. Eu vou falar hoje, ou falarei hoje, sobre a síndrome de Aitofel. Você pode procurar nos livros, nas melhores bancas, e muito provavelmente você não encontrará. O verso 1 começa dizendo assim: Disse ainda Aitofel a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens, e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei, enquanto está cansado e frouxo de mãos. Espantá-lo-ei, fugirá todo o povo que está com ele. Então matarei apenas o rei. Farei voltar a ti todo o povo, pois a volta de todos depende daquele a quem procuras matar. Assim, todo o povo estará em paz. O parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Disse, porém, a Absalão: Chamai agora a Usai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Tendo Usai chegado a Absalão, este lhe falou dizendo: Desta maneira falou Aitofel: Faremos segundo sua palavra, senão fala tu. Então disse Usai a Absalão: O conselho que deu Aitofel desta vez não é bom. Continuou Usai: Bem conheces teu pai e seus homens, e sabes que são homens valentes, e estão enfurecidos como a ursa no campo, roubada dos seus cachorros. Também teu pai é homem de guerra, não passará a noite com o povo. Eis que agora estará de espreita em alguma cova ou em qualquer outro lugar. E será que, caindo no primeiro ataque alguns dos teus, cada um que ouvir dirá: houve derrota do povo que segue Absalão. Então, até aquele homem valente, cujo coração é como de leões, sem dúvida desmaiará, porque todo o povo sabe que teu pai é herói, e que homens valentes são os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que a toda pressa se reúna a ti todo o Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu, em pessoa, vá no meio deles. Então iremos a ele em qualquer lugar em que se achar, e facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra. Ele não ficará, e nenhum dos homens que com ele estão, nenhum só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade. Arrastá-lo-emos até a ribeiro, até que lá não se ache uma só pedrinha. Então disse Absalão e todos os homens de Israel: Melhor é o conselho de Usai, o arquita, do que o de Aitofel, pois ordenara o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra Absalão. Versículo 23. Vendo, pois, Aitofel, que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se e foi para casa, para sua cidade, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Queridos, a lei de causa e efeito diz que a nossa vida é uma sucessão constante de acontecimentos, de encontros e de desencontros, de situações aparentemente inexplicáveis, perante as quais muitas vezes nos sentimos como vítimas
diante do carrasco implacável, impotentes diante de um destino cruel e irracional. Pois bem, essa lei da causa e efeito nos remete à realidade das consequências. Consequências estas para tudo o que falamos, do jeito que falamos, a quem falamos, diz respeito também ao que fazemos, quando, onde e por que ou a quem fazemos. O jeito como os nossos pais nos criaram ou nos criam trazem consequências. Como nos posicionamos ante os fatos da vida traz consequências. De inúmeros textos que nós podíamos citar, esse que a gente acabou de ler é um que nos disponibiliza uma dessas situações de causa e efeito. Ou de circunstâncias, de eventos, de movimentos que provocam circunstâncias, que provocam consequências nas nossas vidas. Queridos, quem foi Aitofel? Bem, o nome em hebraico possivelmente significa irmão de conversa tola. Ele era um dos conselheiros mais respeitados do rei Davi. Lá em 2 Samuel 16, 23, temos essa referência. O que nos parece um contrassenso, né? Seria irônico se não fosse trágico. Vejam, ele é um dos mais respeitados conselheiros do rei, cujo nome, em hebraico, significa irmão de conversa tola. Eu não sei se eu teria um cara desse como meu conselheiro, não. Como é que você chama, meu filho? Meu nome é irmão de conversa tola. Eu vou ter esse cara aqui como meu conselheiro? Pois é, mas Davi teve. Quando Absalão, filho de Davi, conspira contra o pai e o destrona, assumindo o seu lugar, Aitofel segue Absalão como seu conselheiro. Em 2 Samuel 16, 21 e 22, o Aitofel aconselha ao agora rei Absalão para que possua em praça pública, à vista de todos, 10 das concubinas que Davi deixara na casa. E Absalão faz isso. Ele arma uma tenda e na frente de todo o povo, em praça pública, ele mantém relação sexual com 10 das concubinas do seu pai. A conselho de Aitofel. Em 2 Samuel 17, de 1 a 4, texto que nós lemos, o Aitofel dá um novo conselho para Absalão, que a princípio o agrada. Mas o rei decide também consultar a um outro personagem, de nome Usai, que também é conselheiro do rei e amigo de Davi. Usai dá um conselho diferente do conselho de Aitofel, versículos 6 e 7 que nós lemos. E aí, Aitofel, vendo que o seu conselho não é acatado, não é seguido pelo rei, ele vai para sua casa, e o texto diz que ele tira a sua própria vida. Versículo de número 23. Ele se suicida. 1 Samuel 16, 23 diz que naquela época, o conselho de Aitofel era tido como resposta de Deus a uma consulta. Queria saber o que Deus falava? Ia falar com Aitofel. O que Aitofel dizia, eles entendiam que era a palavra do Senhor na boca de Aitofel. Queridos, então vejam, Aitofel, cuja palavra, cujo conselho era considerado como uma resposta de Deus a uma consulta, quando ele, Aitofel, é contrariado, ele vai para casa, arruma todos os seus negócios e o que ele faz? Se suicida. Tira a sua própria vida. Aitofel mostra uma fragilidade de personalidade, de um comportamento patológico. O que Aitofel nos permite visualizar com essa sua atitude de dar uma opinião, dar um conselho, que não é seguido, que não é observado, e ele, por causa disso, se retira e se mata.
que a gente olhando para esse texto pode perceber? Primeiro, que Aitofel não sabe perder. Nem sempre as coisas são como nós queremos ou nós idealizamos. Toda a existência humana, ela é marcada por condição e contradição. Ou pela fragilidade, pelo pecado, pela queda. Não dá para ser alguém que acredita que todos devem satisfazer as suas vontades pessoais. E viver com gente assim, para quem vive, é horrível. Aitofel não lidava com a derrota. Ele não soube perder. Contrariou, foi para casa e se matou. Segunda coisa que a gente pode observar é que Aitofel não sabe lidar com um não. Ele não sabe lidar com a contrariedade às suas vontades, aos seus caprichos. Ele deu um conselho, esse conselho foi seguido. Ele deu um segundo conselho, e esse segundo conselho não foi seguido. Ele se ofendeu. Como? Como não estão fazendo o que eu pedi para ser feito? Como não fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero? Como não fizeram? Ele que não soube conviver com a contrariedade às suas vontades, já que o seu capricho não foi atendido, ele foi para casa, arrumou suas coisas e tirou sua própria vida. Terceira coisa que a gente pode observar aqui, é que Aitofel nos permite visualizar que ele é alguém que não sabe lidar com os seus erros, que não sabe lidar com os seus fracassos, com as suas frustrações e com a decepção. O que faz Aitofel quando contrariado? O que é que ele faz quando ele ouve um não? O que é que ele faz quando a sua vontade não prevalece? Ele se retira de entre os demais conselheiros do rei, ele se isola, ele se afasta. Ele vai para casa, ele sai do meio, sai do convívio social, deixa de viver, de conviver, de se relacionar com as pessoas. Ele, contrariado, tira o time de campo. Ao ouvir um não, ele emburra, ele fecha a cara, ele faz bico, ele cruza os braços e ele vai para casa. Ele vai para o que é seu, para o que lhe pertence. Ele vai para o lugar que ele considera ser o senhor da situação, o dono do pedaço, o rei da cocada. Ele vai para casa. Quando Aitofel tira a própria vida, é uma espécie de tentativa de transferir a culpa aos demais. Afinal, ele não fora vencedor no seu conselho. Ele não fora aquele cujo conselho, cuja opinião prevaleceu. Ele não foi aquele cuja vontade e o capricho foi realizado. Queridos, ao tirar a própria vida, Aitofel se revela alguém egoísta, alguém que só pensa em si mesmo, que só vê a si mesmo, que só olha para o seu próprio umbigo. Aitofel se revela alguém que não mede as consequências das suas ações, nem para si mesmo, e menos ainda para as pessoas com as quais ele convive e que se importam com ele. Aitofel não respeitou a ninguém. Ele não levou em conta, não considerou os sentimentos de ninguém do seu convívio. Como seu conselho não prevaleceu, ele acabou com tudo. Ele pôs um fim a tudo. Como a sua vontade não foi feita, ele terminou com tudo, ele acabou com tudo e com todos. Aitofel, contrariado na sua opinião, que ouviu um não, que não teve a sua vontade satisfeita, os seus caprichos atendidos de forma como ele entendia que deveria ser, ele se retira, ele se isola, ele se nega a continuar, ele vai para casa, ele põe um fim em tudo, ele tira a própria vida. Queridos, quanta gente não faz o mesmo? Quantos Aitoféus nós conhecemos, se é que nós mesmos não somos um também? Gente
que não aceita ser contrariado. Gente que não aceita ouvir um não, e aí sai, tira o time de campo, vai para casa, se isola, emburra, fecha a cara, não fala com ninguém. Gente que não aceita ser contrariado e se revela violento em casa, com a esposa, com os filhos. Quebra coisas, chuta as coisas, bate em tudo, bate em todos. Gente que não aceita ser contrariado, que não aceita que as coisas não sejam feitas do seu jeito. No trabalho, e aí pede demissão. Não para em local nenhum de trabalho. Eu e a Nilva conhecemos uma pessoa assim. Era interessante. A gente ia num lugar, ela estava trabalhando. Não, você está aqui, que legal, que bom. Ah, eu estou aqui, então eu estou trabalhando. Passava um tempo, ela não estava mais lá. O que aconteceu? Aí a gente ia no outro estabelecimento. Nossa, você está aqui agora? Então, aquele povo lá não sabe fazer nada. Ninguém sabia fazer nada, só ela sabia fazer as coisas. Eu disse uma vez para as pessoas lá, ela me dizendo, né, que era para fazer assado, fizeram frito. Era para fazer cozido, fizeram assado. Quer dizer, como a vontade dela. E ela era funcionária, ela não era dona da cocada. Como ela não... As coisas que ela dizia, os patrões não faziam exatamente como ela queria, do jeito que ela queria, na hora que ela queria, ela pedia demissão e ia para outro lugar. Gente assim. Gente que não aceita ser contrariado na igreja. Que não aceita que esta ou aquela mudança ocorra. E aí sai, acaba indo para outra igreja, pula de igreja em igreja. E tem aqueles que ainda abrem uma igreja só para si, para atender os seus caprichos. Porque lá onde ele estava, ele não tinha a honra que ele entendeu que tinha que ter. Então, como lá ninguém dava a honra para ele, ele sai de lá e abre uma para ele. Porque onde ele abriu, ele é o dono da cocada. Lá, as coisas não são feitas direito. Aqui é que é feito direito. Interessante isso, né? Vocês devem conhecer um monte de gente assim. Quanta gente que teve aqui. Não, lá não serve. Completaremos, no próximo dia 31 de outubro, 500 anos da Reforma Protestante. E aí aparece um gênio dizendo que isso aqui está tudo errado. Bom é lá. Aí ele abre para ele lá. Gente egoísta, que só vê a si, só pensa em si, só se importa consigo mesmo. Gente que não sabe perder, não sabe ceder, não respeita ninguém porque não vê. Ele não aceita que existam outras pessoas que sabem, às vezes, até mais do que ele. Gente que pensa e que pensa mais. Tem gente que não dá conta de saber que tem gente que pensa mais que ele. Gente que também tem seus anseios, tem seus sonhos, tem suas ideias. Porque são as minhas. Gente que não sabe lidar com os limites. Limites que lhes são impostos pela sociedade. Limites que lhes são impostos pelas circunstâncias. Limites que lhes são impostos pela vida, como o tempo, como a saúde. O tempo passou e a pessoa não se percebeu. Você percebeu disso ainda. Gente que quer tudo para si. Só do seu jeito. Só o que e quando lhe convém. Porque não sabe respeitar os outros. Porque não consegue ver o outro. Gente que não abre mão, que não reparte, que não entrega, que não compartilha, que não cede. Gente que não é humilde para reconhecer, para admitir que nem sempre está certo o tempo todo. E que só o que fala deve ser vencedor, deve prevalecer. Gente que é insensível, é inflexível, porque só do seu jeito é certo. E ele não vê, ele não percebe, ele não nota, ele não considera o outro. A gente tem marido assim, a gente tem filho assim, a gente tem irmão assim, a gente tem gente dentro de igreja assim.
não sabe ser contrariado, ele não aceita. Você tira esse inário daqui, põe do lado de cá, não pode, de jeito nenhum, tem que voltar para cá, onde já se viu? Não, mas espera aí, meu irmão, é melhor colocar aqui. Não é melhor coisa nenhuma. Eu gostaria que ele ficasse aqui. Ah, é? Então eu vou embora. E vai, e fecha a cara. E não olha mais para a cara de ninguém. Não quer saber de ninguém. Gente assim. O que fazer se isso acontecer? O que fazer se nós somos assim? Claro que dificilmente nós vamos dizer, pastor, eu sou Aitofel. Aitofel não se vê. Normalmente quem fala isso é a mulher do marido, o marido da mulher, o pai dos filhos, os filhos dos pais, os irmãos dos irmãos. 30 anos de ordenação. Nunca ninguém chegou para mim e disse, eu sou Aitofel. Até porque, se for, vai acabar se matando. Né? Então, para não acontecer isso, o que a gente faz? Primeiro, não repita o isolamento, nem a saída. Não se retire do meio, do convívio. Não vá para casa, como foi Aitofel. Procure ajuda. Procure ajuda profissional. Procure ajuda espiritual. Procure ajuda eclesiástica. Mas não faça o que fez Aitofel. Não se isole. Não fique sozinho. Não vá para casa. Não entre debaixo da cama. Não se tranque no quarto, no armário. Não faça isso. Foi o que fez Aitofel. Contrariou, foi para casa. Tirou o time de campo. Ele foi contrariado. O que ele queria não foi feito. Do jeito que ele queria não foi feito. Onde já se viu? Ontem a minha palavra era a palavra de Deus. Hoje foi questionada. Vocês estão tudo errado. Aí ele vai para casa e se mata. Por quê? Porque se isola, fica sozinho. Segundo, a gente precisa aprender com esforço, com dedicação, que na vida nem sempre se ganha todas. Que não existe apenas a nossa vontade. Que não somos só nós, os seres pensantes. Mas que há outros iguais e melhores do que nós. Nós precisamos aprender que nós não somos os únicos. Lembro-me de participar de um estudo. Pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Franca. Naquele ano ele era o presidente do sínodo. Nós fizemos um trabalho no presbitério e chamamos o presidente do sínodo para falar. E ele veio falar. Me desculpem não citar o nome, eu não me lembro exatamente do nome dele. Convivi com vários deles, com os que eu convivi, eu tinha nome, sabia o nome, tinha amizade, mas com esse foi do tempo que eu me afastei de frequentar o sino, então me desculpem, eu realmente não sei o nome dele. Sei que era pastor da Igreja Presbiteriana de Franca, mas não me lembro o nome dele. Mas eu me recordo de que nós fizemos um trabalho em Monte Alto, ele participou. E lá nesse trabalho em Monte Alto, ele disse uma coisa que mexeu comigo e que me fez observar para falar para pastores novos. Ele disse que um dos erros que vários de nós pastores cometemos é o de que nós olhamos para a igreja e nós nos esquecemos de que vocês que estão aí pensam e pensam mais que nós às vezes. Vocês conhecem determinados assuntos muito mais do que nós. Que nós não somos os únicos seres pensantes na face da terra. Tem alguns pastores que a palavra bonita agora, né? Se apoderam de um poder que lhes é conferido por eles mesmos, lógico, em que ele se acha o cara. Ninguém pensa mais que ele, só ele pensa. Quem o assiste, quem o ouve, quem convive com ele, está ali para aprender dele. Ele é o cara. A gente precisa aprender que tem gente muito melhor que nós. Que pensa mais, que pensa melhor, que é mais inteligente, que é mais capaz. Então, para evitar ser Aitofel,
eu tenho que aprender isso. Terceiro e último, eu preciso confessar a Deus esse meu sistema. Eu preciso me arrepender e me pôr para servir e viver, dispondo-me a mudar de vida com o auxílio de Deus, o que Aitofel não fez. Em momento algum, Aitofel, contrariado, se dispôs a mudar. Não me ouviram? O rei não seguiu o que eu queria? Eu vou embora. Isso aqui não serve para mim, não. Vou tirar minha vida, porque afinal de contas, eu sou melhor do que todos esses aqui que pisam sobre a face da terra. A terra não é digna de me ter. E aí o camarada se mata mesmo. Claro que nesse caso de Aitofel, a situação dele foi absolutamente literal. Ele tirou a própria vida. Mas eu imagino quanta gente mata o casamento, porque não escuta, porque a sua vontade não foi feita naquela hora, daquele jeito como ele queria. Quanta gente mata o relacionamento marido e mulher, mata a amizade do casal, quanta gente mata o trabalho, um trabalho às vezes bom, produtivo, bem remunerado, só porque o capricho dele não foi atendido. Quanta gente mata a vida espiritual, sai da igreja. Alguns ficam, não param em igreja. Fica para cá, fica para lá, uma hora está aqui, uma hora está lá. Outro dia, um que já esteve aqui me me mandou um WhatsApp. Pastor, eu estou na igreja fulano de tal. É a terceira igreja, desde que eu cheguei aqui. A terceira. A pessoa não para. Por quê? Aqui não serve, ali não dá, aqui não funciona. Porque os caprichos dele simplesmente não são feitos do jeito que ele quer. As pessoas não seguem o que ele quer que seja seguido, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. E aí ele faz isso. Quanta gente faz isso? Queridos, eu quero orar para que Deus nos ajude, para que nós não sejamos nenhum Aitofel. E se conhecermos alguém, que Deus tenha misericórdia dessa pessoa. E o ajude também. Vamos lá? Oremos. Ó Deus, nós te louvamos pela tua palavra. E porque ela vem de confronto à nossa personalidade, para mudar. Nós te louvamos porque ela revela situações vividas por personagens que em muito se parecem conosco. Se nós não somos efetivamente igual a Aitofel, alguns de nós são. Ou conhecemos alguém que é. Às vezes, dentro de casa. Nós temos gente que não sabe ser contrariado, que não aceita ser contrariado. Gente que não cede, ou faz do jeito dele, ou não tem acordo. Ou é da cor que ele quer, ou não funciona. Ou é na altura que ele quer, ou não tem jeito. Ou é com o tempero que ele quer, ou então não funciona. Gente que não sabe ouvir o outro, que não sabe receber um não, que se isola, que sai, que vai embora, que não mede consequência para cônjuge, para filho, para pais, para igreja, para gente amiga, não está nem aí para ninguém, porque o seu capricho não foi atendido. Gente egoísta, que não consegue enxergar o outro, que só olha para o seu umbigo. Meu Deus, tem misericórdia, para que primeiro não sejamos como tal. E se porventura somos, perdoa-nos, tem misericórdia e ajuda-nos a mudar de vida. E se conhecemos alguém assim, tem misericórdia desse alguém. Porque em tese, não é pessoa feliz, não é pessoa realizada, não é pessoa, ó Deus, que vive uma vida prazerosa. Porque mais cedo ou mais tarde, alguém contrariará essa pessoa. E ela fará o que ela está acostumada a fazer se não mudar de vida. Sai, vai embora, se isola, tira o time de campo, como a gente costuma dizer. Meu Deus, tem misericórdia. Ajude-nos e abençoe-nos. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.